Este é precisamente o risco que o homem moderno corre. Ele pode acordar um dia e perceber que perdeu metade de sua vida. Os psicotrópicos se tornaram uma das formas mais comuns de tratamento para transtornos de ansiedade e depressão. No entanto, esses medicamentos não são totalmente eficazes e muitas vezes se tornam muletas para indivíduos psicologicamente vulneráveis. Neste vídeo, vamos estudar as ideias nada convencionais de Carl Jung, um dos maiores psiquiatras da história, e explorar suas sugestões de tratamentos não medicamentosos para distúrbios psicológicos. Jung acreditava que a maioria dos casos de ansiedade e depressão não são o resultado de um cérebro defeituoso, mas sim de um estilo de vida inadequado. A elite, escreveu Jung, ainda se apega firmemente à ideia de que a ansiedade se origina de alterações dentro do cérebro. Infelizmente, muitos médicos do dia a dia ainda espalham essa ideia aos custos da saúde de seus pacientes, que estão se multiplicando em nossa época. Quase todos esses pacientes foram convencidos pelo dogma médico de que sua doença é de natureza física. Assim sendo, o primeiro passo no seu método de tratamento não era prescrever medicamentos, mas sim proporcionar uma dose profunda de compreensão psicológica. Primeiramente, uma compreensão sobre o que esperar da vida, e em seguida, sobre como fazer mudanças em si mesmo. Jung observou que muitas pessoas têm a expectativa de que a vida deveria ser fácil, isenta de obstáculos e adversidades. Contudo, Jung buscava ser direto com seus pacientes, explicando que a vida não é, de fato, fácil, e que uma vida pacífica e confortável nem deveria ser a meta de nossa existência. Esse idealismo desmedido sobre a vida pode ser exatamente o que leva alguns a se identificar com sentimentos de ansiedade e depressão. Ao se deparar com as dificuldades, essas pessoas podem acreditar que há algo fundamentalmente errado com elas, ao invés de aceitar a complexidade inerente à experiência humana. Como Jung escreveu, em última análise, é altamente improvável que haja uma terapia que elimine todas as dificuldades. O homem precisa de dificuldades. Elas são necessárias à saúde. O que nos preocupa aqui é apenas uma quantidade excessiva delas. Precisamos abraçar as dificuldades, precisamos buscar por dificuldades. A única maneira de enxergarmos a realidade como ela é, ou pelo menos o mais próximo possível, é aceitando o fato de que nada de valioso é construído sem esforço. Apenas quando enxergarmos beleza no caos e prazer na dor do sofrimento é que poderemos efetuar verdadeiras mudanças. E qual seria a outra opção senão abraçar as dificuldades da vida? Alimentar a falsa noção de que a vida deveria ser fácil, sem esforço? Se você assim escolher, pode me explicar de onde tiraria a motivação para fortalecer seu próprio caráter? A vida é um campo de batalha. Sempre foi e sempre será. E se não fosse assim, a existência chegaria ao fim. A outra peça nessa compreensão psicológica que Jung considerava crucial para seus pacientes entenderem que nossos problemas existem no presente e que os problemas atuais não são resolvidos ao remexermos no passado. Muitas pessoas gostam de acreditar que só podem avançar na vida quando descobrirem o motivo de serem como são. Porém, Jung acreditava que um foco excessivo no passado era apenas uma tática de evasão, usada para evitar a difícil tarefa de enfrentar o que precisa ser feito agora. As pessoas deveriam saber que não apenas os neuróticos, mas todos, naturalmente, preferem nunca procurar as causas de qualquer inconveniente em si mesmos, mas empurrá-las o mais longe possível em espaço e tempo. Caso contrário, correriam o risco de ter que fazer uma mudança para melhor. Comparado a este odioso risco, parece infinitamente mais vantajoso colocar a culpa em outra pessoa, ou, se a culpa é indiscutivelmente própria, pelo menos assumir que ela surgiu por si só na primeira infância. E quer maneira melhor de evitar lidar com o problema do que fingir que está lidando com ele buscando respostas em outra época? Com essas doses profundas de compreensão psicológica, Jung passava o primeiro passo concreto em seu método de tratamento, e isso era ajudar seus pacientes a enfrentar o que ele chamava de sombra, pois, como ele escreveu, o primeiro requisito de qualquer método psicológico sério é que a consciência confronte sua sombra. A sombra é o termo utilizado por Jung para se referir aos elementos de nosso caráter que negamos e forçamos para o inconsciente, seja por vergonha, insegurança ou censura. É, em outras palavras, o lado de nossa personalidade que desejamos esconder dos outros e também de nós mesmos. Não há dúvida de que o homem é, em geral, menos bom do que imagina ou deseja ser. Todos carregam uma sombra,
e quanto menos ela é incorporada à vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela é. Jung acreditava que enfrentar a sombra era crucial no processo de autotransformação por várias razões. Em primeiro lugar, não nos beneficiamos ao negar as partes inferiores de nossa personalidade. Apenas perdemos o controle de como e quando essas características emergem. Por outro lado, se reconhecemos uma falha de caráter, podemos aprender a controlar sua expressão e, assim, minimizar o dano que ela causa em nossa vida. Ou, como Jung explica, tudo o que é consciente pode ser corrigido, mas o que escapa para o inconsciente está além do alcance da correção e, com seu crescimento não perturbado, está sujeito a degeneração crescente. Felizmente, a natureza se encarrega de fazer com que os conteúdos inconscientes irrompam na consciência mais cedo ou mais tarde e criem a confusão necessária. Mas a sombra não é composta apenas de fraquezas, mas também de alguns elementos que são pontos fortes que reprimimos em nossa juventude porque nossos colegas, membros da família ou a sociedade em geral nos deram a falsa impressão de que esses traços eram indesejáveis. Algumas pessoas, por exemplo, reprimem a capacidade de expressar raiva ou a habilidade de se defender. Sabe aquela pessoa de coração mole que nunca revida nada? Bom, será que ela não sente nada? De acordo com Jung, essa pessoa pode apenas ter aprendido que não deveria demonstrar raiva ou frustração. Ela passa a sentir vergonha de assumir o que sente ou faz. Mas devemos aprender a dar voz à nossa sombra, pois só assim poderemos controlá-la e usá-la quando preciso. Ou, como Jung escreve, a sombra é apenas um tanto inferior, primitiva, mal adaptada e desajeitada. Não é totalmente ruim, ela contém até qualidades que, de alguma forma, vitalizariam e embelezariam a existência humana, mas a convenção proíbe. Uma maneira de se tornar consciente da sombra é observar as fraquezas, falhas e inseguranças daqueles que estão próximos a nós, pois não apenas a maioria de nós reprime características semelhantes, mas também tendemos a projetar elementos de nossa sombra nos outros. Se, portanto, prestarmos atenção a quais características de nossos amigos e familiares nos incomodam, também poderemos vislumbrar nossa própria sombra. Mas claro, além de observar aos outros, outra maneira de trazer a sombra à luz da consciência é refletir sobre os motivos de nossas ações, especialmente as ações das quais nos envergonhamos, e estar aberto à autocrítica quando necessário, pois, como Jung muito bem observou, muitas vezes a única coisa que te impede de ver sua própria sombra é a capacidade de ser honesto consigo mesmo. Com um pouco de autocrítica, podemos enxergar através da sombra. Junto com se tornar mais consciente da sombra, outro aspecto fundamental do método de tratamento de Jung era ajudar seus pacientes a encontrar um sentido para suas vidas. Jung acreditava que, quando presos em uma profunda depressão ou dominados por um transtorno de ansiedade, para serem curados, era necessário descobrir um papel comum dos atores no drama divino da vida. Para entender o que isso significa, vamos recorrer a um encontro que Jung teve com um chefe da tribo Pueblo, na primeira metade do século XX. Enquanto escutava desse chefe tribal sobre as tradições da tribo, Jung se impressionou com a seguinte visão de mundo. Sim, somos uma tribo pequena, e esses americanos querem interferir em nossa religião. Eles não deveriam fazer isso, porque somos filhos do Pai, o Sol. Aquele que vai lá, falou apontando para o Sol, esse é nosso Pai. Devemos ajudá-lo diariamente a se levantar no horizonte e a caminhar pelo céu. E não fazemos isso apenas por nós mesmos, fazemos isso pela América, fazemos isso pelo mundo inteiro. Jung compreendeu que para muitos no mundo moderno essa afirmação soaria louca e arcaica. Mas, como ele observou, os membros dessa tribo não sofriam como nós sofremos. Pare por um segundo e reflita comigo. Eles simplesmente não eram afligidos por neuroses, transtornos de ansiedade ou depressão. Será que é esse o segredo? Eles não se enchiam de comprimidos todos os dias e não eram debilitados por vícios. Não sei se é o segredo, mas essa tribo era composta por indivíduos altamente funcionais, que se viam cumprindo seu dever como atores no drama divino da vida, e suas vidas eram ricas de significado e propósito. Ou, como Jung escreveu, essas pessoas não têm problemas, elas têm sua vida diária, sua vida simbólica. Elas levantam-se pela manhã com um sentimento de grande e divina responsabilidade. São filhos do Sol, o grande Pai, e seu dever diário é ajudar o Pai a se levantar no horizonte. Não apenas por si mesmas, mas pelo mundo inteiro. Você deveria ver esses camaradas. Eles têm uma dignidade natural e plena. Jung contrastou esse modo de vida com
como o de uma mulher ocidental. Essa senhora, como Jung observou, era uma viajante compulsiva, sempre correndo de um lugar para o outro, sempre buscando, mas nunca encontrando realmente o que procurava. Fiquei surpreso quando olhei para seus olhos, os olhos de um animal caçado, encurralado, procurando, sempre na esperança de algo. Ela está possuída. E por que ela está possuída? Porque ela não vive a vida que faz sentido. A dela é uma vida absolutamente, grotescamente banal, sem sentido algum. Se ela morrer hoje, nada aconteceu, nada surgiu, nada desapareceu, porque ela era nada. Essa busca compulsiva consome muitas pessoas no mundo ocidental. Algumas correm de um destino para o outro, outras perseguem parceiros românticos, outras são buscadoras compulsivas de dinheiro, prestígio, fama ou até reconhecimento nas redes sociais. A busca incessante por algo mais ou diferente nada mais é do que a fuga constante do presente. Assim como remoer compulsivamente o passado em busca de respostas nos deixa no mesmo dilema. Ou seja, independente da forma que a fuga do presente assuma, em última instância, a motivação é a mesma: a fuga de uma existência banal. E como Jung explica, esse vazio não pode ser preenchido com coisas, nem mesmo com experiências. O que preenche esse vazio é saber que estamos vivendo de forma que faz diferença. Ou, como ele mesmo escreve em relação à mulher que conheceu: mas se ela pudesse dizer, sou filha da lua, todas as noites devo ajudar a lua, minha mãe, a se elevar no horizonte. Ah, isso é outra coisa. Então ela vive, então sua vida faz sentido. E faz sentido em toda a continuidade e para toda a humanidade. Isso traz paz, quando as pessoas sentem que vivem como atores no drama divino. Isso dá o único sentido à vida humana. Tudo o mais é banal e pode ser descartado. Uma carreira, a procriação de filhos, tudo isso é maia em comparação com aquela única coisa, que sua vida tem significado. Jung não propunha que abraçássemos a mitologia dos Pueblo, mas sim destacava que muitos dos sofredores sofrem porque suas vidas não fazem sentido. E a tarefa para aqueles que desejam se libertar da ansiedade ou depressão é descobrir esse sentido. Devemos, em outras palavras, encontrar uma maneira de justificar nossa existência para que, assim como os Pueblo, possamos acreditar que nossa vida tem significado. Para alguns, isso pode ser alcançado por meio da religião. Para outros, contribuindo de forma substancial para a promoção de valores como justiça, liberdade ou comunidade, enquanto outros o encontrarão por meio do ato criativo. Mas, para nós, no mundo ocidental, onde nos falta uma mitologia dominante, cabe a nós, e somente a nós, descobrir como podemos desempenhar um papel significativo no drama divino da vida. Para os poucos que realizam essa tarefa, uma vida gratificante definirá o seu futuro. Para os muitos que não o fazem, anos ou décadas de sofrimento sem sentido e busca compulsiva serão seu destino. Estou preocupado apenas com o cumprimento do que está em cada indivíduo. Esse é o problema todo. Esse é o problema do verdadeiro Pueblo. Que eu faça hoje tudo o que é necessário para que o meu pai possa se elevar sobre o horizonte.